Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. Hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de amanhecer da Consciência Hebraica, no episódio de número 63. Nós estamos no dia 6/10/2021, estamos vendo o capítulo 3 de Jacó, Raquel, Bila e Zilpa e a formação das 12 tribos de Israel. Estamos vendo como nasceu o nome Israel, vamos ver inclusive hoje provavelmente, e a formação do povo hebreu a partir de Abraão, Isaac e agora Jacó. Então, seja bem-vindo. Você está tendo a oportunidade de viajar conosco pelo nascimento da cultura ocidental. As futuras religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, a influência sobre a moral, sobre a ética, sobre as reflexões profundas da existência humana, a arte, a produção de música, tudo vai estar fundamentada nessa grande epopeia, nessa grande odisseia do povo hebreu que se espalha a partir do Oriente Médio para a Europa, depois e particularmente na Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, depois para todas as Américas, América Latina, América Central, e temos então uma influência gigantesca. E você está aproveitando os 6.000 anos de sabedoria da cultura hebraica e absorvendo para a tua vida. Então você vai poder se enriquecer, você vai poder traçar uma trajetória cósmica com a proposta de Yahvé Elohim Adonai, a divindade que se manifesta de Adão, passando por Noé, por todos os patriarcas, profetas hebreus, até a manifestação na mais brilhante mente, no mais sensível coração, no corpo mais perfeito, na essência mais brilhante que já habitou no planeta Terra. Sim, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. E você então vai poder ver a perspectiva dele, a culminância na vida humana. Estamos diante de tudo isso, adquirindo sabedoria, adquirindo conhecimento, e nesse momento nós estamos na genética formadora deste brilhante homem, o Messias, que nasce no Oriente Médio. Então nós estamos vendo os antepassados dele, a história, a formação dos elementos genéticos que vão culminar em Jesus. E já estamos aproveitando e adquirindo a sabedoria com os erros, com as falhas, com os acertos, com a harmonia, com a vida infinita. Isso tudo vai nos enriquecer, vai nos emprestar sabedoria, nos estimular a sabedoria. Então vamos ao nosso capítulo e à nossa leitura de hoje aqui no Amanhecer da Consciência Hebraica. Bom, Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, o olhar hebraico. Venha com a gente, veremos o início de tudo e de todas as coisas nesse curso. Boa viagem, para isso nós oferecemos o nosso jato, você vai capítulo a capítulo viajar com a gente. Olha, na abertura de cada parte a gente explica, né? Agora nós já explicamos no começo, no primeiro capítulo, vamos apenas ler. A escada genética crística em espiral, que da terra toca o céu e a terra prometida não como um lugar, mas como um estado de ser, a medida realizadora do dízimo, número 10, a direção da divindade, através das características de cada pessoa, a formação das 12 tribos de Israel, com 12 filhos de Jacó, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Muito bem, estamos aqui em Gênesis 31 e vamos ler o capítulo. Na genética crística para a formação do Messias, grandes lições da vida e muita sabedoria milenar para o seu interior. Então lá no 31 está escrito assim: alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade.
Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebataria as tuas filhas. Olha, esse é um momento de profunda mudança na vida de Jacó, né? Ele primeiro sai da casa do pai dele, vai na parentela da mãe dele, lá nós já vimos no passado, ele casa com as duas filhas de Labão, depois tem as duas servas por esposa também, por concubinas, né? E acaba gerando os 12 filhos, uma menina também, a Diná, e Labão percebe que Jacó tem algo de próspero na vida dele. Tudo que ele vai pondo a mão, tudo que ele faz com ordenação, com equilíbrio, e aquilo prospera com trabalho, com esforço e com a graça também divina, né? E o Labão percebe essa evolução do patrimônio, só que o Labão, né, é um lambão, ele vai mudando as ordenações de combinação de salário com Jacó, ele vai enriquecendo e ele não quer deixar, na verdade, Jacó ir embora, porque ele sente que tem uma bênção ali. Então, Jacó chega num ponto que ele recebe uma ordem divina. Deus ordena: olha, você saia daqui, você vai lá para a terra que eu prometi ao teu avô Abraão e ao teu pai Isaque. E ele então tem que montar essa estratégia toda para sair. Ele fala com as mulheres dele e diz: olha, teu pai não tem sido justo comigo, eu trabalhei 14 anos para pagar o dote de vocês, agora ele muda o salário muitas vezes, e se a gente não tivesse aí a graça de Deus, nós estaríamos aí com poucos recursos e tudo na mão do teu pai e dos teus irmãos. E elas concordam com ele, elas falam: olha, aqui é tudo nosso mesmo, vamos embora e nós estamos com você. E assim eles acabam saindo. E o Labão agora vem, mas ele não vem com essa intenção mansinha, só de palavras, não. Ele estava com intenções ruins em relação a Jacó. Só que ele é repreendido num sonho, né? Então, assim, nós temos um cuidado particular, né, em avaliar a sabedoria das Escrituras e a nossa própria vida, né? Evidentemente, a religião, de modo geral, ela torna, quando há uma relação nossa com o sagrado, ela torna praticamente infalível a bênção de Deus, né? Então, as religiões utilizam isso quase como uma moeda de troca, né? Se você estiver com o Eterno, né? Olha o que aconteceu com Jacó, olha o que aconteceu com outros profetas, Deus guardou, Deus protegeu, Deus, né? E aí inverte-se a ordem, né? Ao invés da providência divina cuidar da nossa vida da maneira que lhe aprouver, né? Da maneira que lhe for conveniente ao seu propósito, ao seu plano, nós criamos uma tabelinha religiosa que, se nós a cumprirmos, nós ficamos sem problema nenhum. Então, você vai ter a tua casa guardada, você não vai sofrer assalto, teus filhos vão estar sempre com saúde, você não vai perder ninguém, e teu pneu do carro não fura, não acontece roubo, não acontece assalto. E aí, então, nós invertemos a ordem. Já não é mais a providência divina que cuida de nós. É o nosso esforço humano em ser religiosos que cria uma proteção onde nada mais de ruim acontece. Então, isto não é correto, esta ordem ser invertida.
nós podemos considerá-la uma ordem natural divina, ou seja, o Criador tem amor pelas suas criaturas, o Criador tem o seu propósito sendo realizado na Terra, o Criador cuida de todas as suas criaturas, mas não segundo a ótica das criaturas, segundo a ótica do Eterno, segundo a visão dele, segundo a providência dele. E isso não é manipulado por nós. A magia, o esoterismo, né, e as religiões, incorretamente, querem criar regras de manipulação espiritual, onde se você fizer isso, Deus é obrigado a fazer aquilo. Você desculpe, mas se falam isso na tua igreja, se você aprendeu isso, né, infelizmente você vai se decepcionar. Porque a vida não é assim, não funciona assim. Ah, mas então quer dizer que tanto faz se eu buscar o sagrado, se eu tiver o valor espiritual na minha vida ou não? Evidentemente isso também é falso. Se você é uma pessoa sincera em relação ao Eterno, então você tem segurança da trajetória que vai ocorrer na tua vida. E a grande promessa é de uma evolução infinita. A grande perspectiva, a grande promessa é de você passar por todos os problemas e por todas as dificuldades e isso ser um elemento de evolução para o teu interior. E você então vai vencer no sentido cósmico da vida, da realização máxima do teu ser. Ah, mas então eu não vai ter percalço nenhum, dificuldade nenhuma. Isso já é religiosidade falsa, porque a vida ela é cheia de dificuldades. Você vai ver que com todas as promessas que Jacó recebe, por exemplo, quando agora Deus fala para que ele saia do Oriente, ali do Iraque, onde ele estava com Labão, né, que é o atual Iraque, e fala para ele ir para a Palestina, ele diz, eu serei contigo. Mas você vai ver que o Jacó, em nenhum momento é abusado, arrogante e prepotente. Diz, Deus está comigo, então não vai me acontecer nada. Não é essa a atitude dele, pelo contrário. Ele com Labão toma uma série de cuidados, quando ele vai encontrar com o irmão Esaú dele, ele fica com receio, ele toma um monte de precauções. Por quê? Porque ele não é manipulador da ordem divina. A ordem divina é que estabelece a vida dele. E ele sabia que dentro desse processo poderia ter alguma morte, poderia ter perda, poderia ter vários processos que não era bem do jeito que ele queria, né? Então, às vezes, nós podemos perder alguém que amamos, podemos perder um filho, perder os pais, perder uma esposa, perder... Quem está isento disso? Ah, não, mas você é de Deus, isso nunca vai acontecer. Isso é falso. Deus vai usar todas essas coisas. E você vai atravessar por elas, você vai crescer nelas, né? Se for você que tiver que partir, então ele sabe o momento de que você parta. Se for um filho teu, uma mãe, uma esposa, alguém que você ama demais, ele vai te dar forças e vai recolher aquela pessoa no momento da sua providência. E não somos nós que manipulamos nada disso. Eu não vou ter câncer, eu não vou ter problema financeiro. Se você está recebendo isso da tua religião, cuidado, porque não é bem desse jeito que as coisas funcionam. Não é daqui para lá, não é nós que mandamos e Deus funciona do jeito que a gente quer. A providência dele é que cuida de nós. E ele sabe como fazer isso. E muitas vezes não é segundo o atendimento das nossas necessidades, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Às vezes tudo vai ser feito de uma maneira contrária para que você cresça, para que eu cresça, para que nós cresçamos. E qual vai ser a nossa resposta? Desistir? Abandonar a fé? Considerar ficarmos mimados e brigarmos com Deus porque Ele não agiu da maneira que nós queríamos que Ele agisse, porque nós é que mandamos nele? Então, esse é o centro do que nós estamos vendo aqui, né? Então, neste caso, aprove a providência divina alertar Labão que não fizesse mal a Jacó. Mas isso
não é de Jacó para Deus, isso é de Deus para Jacó. Todas as vezes vai ser assim? Não, nós não sabemos como será. Nós apenas confiamos, apenas exercemos fé. É isso que eu quero ressaltar na tua reflexão com referência ao sagrado. Então não temos certeza nenhuma? Ora, nós temos, se você sinceramente é relacionado com o Criador, se você se entrega a Ele, se você o declara, se Ele é a principal fonte de referência da tua vida, se você está nele e Ele está em você pela fé, então nós sabemos que a vontade dele se cumprirá em nós, e que a vontade dele é perfeita, é maravilhosa, e que ele nos aperfeiçoará, segundo lhe aprouver, retirando, colocando, inibindo ou permitindo que coisas que nós gostamos e muitas vezes que nós não gostamos aconteçam na nossa vida. O importante não é o que nos acontece, não são as circunstâncias que vão nos envolver. O importante é a nossa resposta, é a nossa escolha. Não somos nós que manipulamos Deus. Deus, através do seu amor, cuida de nós. E muitas vezes isso, segundo a vontade dele, não segundo o nosso desejo. Então, aqui nós estamos compreendendo isso. Labão chega ali, ele tem uma repreensão espiritual, algo acontece, um sonho acontece, uma visão acontece, e diz, olha, você não faça mal e nem diga mal nem bem a Jacó, você fique neutro, veja o que você vai fazer com ele, porque senão não vai ser bom para você. Então, neste caso, houve essa ação da divindade. Então, nós temos aqui a passagem. E Jacó, inclusive, começa o seu discurso respondendo a Labão, porque temia, porque dizia comigo, ele vai me arrebatar as filhas, não vai deixar eu vir embora. Então, o Jacó começa a dizer que não tinha confiança nas intenções dele. Aí no 31 diz assim, com quem achaste os teus deuses, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não me posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Olha, aqui vai acontecer alguns elementos bem reflexivos para nós, né? Então, assim, Raquel havia convivido já anos com Jacó. Raquel já tinha ouvido falar, ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e que estava se tornando o Deus de Jacó. Mas o coração dela não fica sensibilizado com esse Deus eterno. Ela continua apegada aos ídolos do seu pai. Veja que a irmã dela, a Lia, né, ela não vai atrás dos ídolos do pai, mas Raquel vai atrás dos ídolos do pai. E Jacó profere uma sentença, porque ele não havia pego os ídolos, e ele disse, olha, ninguém aqui roubou nada, né? Então, se é o que você achar aqui com alguém, que seja morto.
E Raquel mente para o seu pai, se senta sobre os ídolos e diz que está no período menstrual dela, que ela não podia sair dali. E ele vai todos os lugares, não acha os ídolos, deviam ser pequenas estatuetas que ela colocou na albarda dos camelos. E ela então continua mentindo para o seu pai e adorando falsos deuses. Infelizmente, isso vai ter uma consequência trágica para a vida de Raquel. Ela estava grávida e lá adiante ela vai falecer no parto do seu filho Benjamim. Então, assim, a sentença de Jacó, né, e a atitude dela com o pai acabam culminando na sua morte. Né? A gente liga as passagens e ficamos tristes com essa visão, com essa compreensão. Ah, mas pode ser que não tenha nada a ver, que ela iria morrer mesmo, né? Bom, aí fica em aberto, né? Se você achar que não faz sentido nenhum, que a morte dela aconteceria independente dela ter roubado os ídolos, os deuses, por estar ligada a falsos deuses e não ter sido sensibilizada ao Deus verdadeiro, ter mentido ao seu pai, né? Mentido ao seu esposo. Então, tudo isso também nos mostra consequências. E aqui tem um símbolo interessante, né, que nós vamos usar. Raquel está simbolizando a criação em tempo e espaço de Deus, necessária para gerar os filhos, mas que morre ao dar à luz. Então, esse é um fenômeno bem interessante. Vamos usar aqui o nosso gráfico e com ele você vai poder compreender essa simbologia. Raquel está simbolizando, vou passar aqui para você, olha, o nosso gráfico circular, você vai ter uma ideia interessante. Essa região aqui, ó, a região do abismo para dentro, tá vendo? Aqui é o Jordão, né, o Mar Vermelho, que simboliza aqui a dimensão entre o atemporal, que é essa dimensão do céu, e a dimensão abissal, na qual o universo material, porque o abismo aqui é energético, espiritual, abissal, né? Não é material, o universo jaz no maligno. Esse daqui é o maligno. Jesus usa essa frase, né? O mundo jaz no maligno. Essa daqui representa a esposa de Deus, a criação, no sentido feminino, né? E esta criação, ela vai morrer depois que ela der a luz aos filhos. Então, quando aqui todos vão para a dimensão dos mortos, no dia da ressurreição dos mortos, ou melhor, né, a palavra ressurreição não é boa porque não é para trás, nós vamos ser gerados novos, com um novo corpo, com uma nova estrutura, uma nova qualidade, numa nova dimensão, né? Não mais na dimensão terrestre aqui, né? Então, quando a Terra for descriada, o universo for descriado, a criação vai ser desfeita. Para isso, nós vamos usar o segundo gráfico, que eu acho que vai te dar uma dimensão melhor. Quer ver? Ó? Vamos pegar o nosso gráfico paralelo, que aí você vai, com ele, poder entender esse símbolo de Raquel. Olha lá. Então, aqui no nosso gráfico paralelo, vou mostrar para você o que aconteceu. Ó, primeiro, a descida do verbo. Não. Está vendo o Rio Jordão aqui? Ó? No Rio Jordão, começa aqui a criação temporal, ó, o abismo. Então, o verbo vem, forma o abismo, depois forma os abismos, forma o universo, forma o planeta Terra, surge aqui o plano mineral, vegetal, animal, surge o animal hominal, o homem, e o verbo para aqui, ó. No momento presente, não existe ainda essa subida, ó. Nós estamos com essa ponta da seta aqui, ó. Vou pegar aqui a ponta da seta. Tá vendo? Ó? Essa ponta da seta aqui, ó. No momento, ela está aqui, ó.
Ele está aqui, ó, nesse ponto. O Apocalipse descreve que quando o elemento crístico aqui não produzir mais conversões na Terra, porque vai haver a morte de todos os crísticos, né? Então vai chegar o fim do universo quântico aqui, essa realidade, ó, vai morrer. O verbo vai subir daqui até aqui, ó, é a primeira subida. Aqui se forma o grande lagar, com toda essa energia, e aqui é que se dá o dia da ressurreição dos mortos, ou ressurreição não é a palavra correta, porque não vamos voltar a ter esse corpo animal aqui, vai ser um corpo espiritual, crístico ou anticrístico. Então aqui, ó, tudo isto morre. Então a morte de Raquel está representando a morte da esposa de Deus, da criação. Então Jacó estaria no lugar de Deus, Raquel simbolizando a criação. Quando ela dá a luz a Benjamim, ela morre. Então esta criação vai morrer, vai ser descreada, dando a luz aos filhos de Deus. Tá? Então é um símbolo maravilhoso que nós podemos pegar dessa passagem que estamos vendo. Né? E com isso a gente percebe a ligação de Raquel com as trevas. Né? Então da mesma maneira que a criação está condenada, né, porque está dentro do abismo, está no tempo, Raquel estava simbolicamente presa ao tempo, simbolizando aqueles deuses falsos que representam o tempo, a morte, Satanás, as trevas. Ela estava apegada àquilo, representando a criação que está envolvida por esses elementos. Evidentemente, nós não estamos aqui julgando a questão espiritual de Raquel. Não estou dizendo que ela falhou, que ela vai ser gerada filha de Deus, ou se ela não vai ser, não é o caso. Né? Não temos essa... aliás, não temos as regras, não temos as condições de medir a ninguém. Né? Não podemos medir a ninguém. Nenhum ser humano podemos dizer que ele está formado ou não formado. Isso que o Sermão da Montanha diz: não julgueis para que não sejais julgados. Nós não estamos nessa posição. O único ser que está nessa posição é Yahvé Elohim Adonai. É a divindade. A divindade tem condições de saber o interior e o íntimo de cada um. Nós estamos aproveitando a vida de Raquel, aproveitando falhas que ela teve. Ela pode ter se arrependido, pode ter mudado, pode ter... Nós não sabemos. Não? Nós estamos aproveitando este elemento para aplicarmos simbolicamente um conhecimento que está lá na frente. Né? Quando, por exemplo, acontece a matança dos meninos lá na infância de Jesus, né, na tenra infância de Jesus, há uma profecia dizendo: Raquel está chorando seus filhos e não pode ser consolada porque eles já não existem. Então ali é colocado Raquel como sendo mãe de todas as crianças. Né? Então ela estava ali simbolizando a geração, a esposa geradora de Deus, que gera os filhos de Deus. Então é uma aplicação que nós vamos fazer aqui, lá na morte também de Raquel. E aqui acontece esse elemento aí, né, difícil, que é Jacó faz a declaração: com quem achares os teus deuses não viva. Raquel tinha furtado, ela mente para o pai, e depois Jacó se levanta contra Labão, dizendo: olha, você está me acusando, você vem aqui, mexe em tudo que é meu, não encontra nada e continua me acusando. Então ele repreende Labão, Labão se sente constrangido aqui. Né? Então vamos para a nossa próxima passagem. E aqui em Gênesis 31 está assim: estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu assim: de dia me consumia o calor, de noite a geada, o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servir por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes.
Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao meu trabalho, e as minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. Que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Olha, aqui a gente vê a história, né, que aconteceu. Então Labão acabou se aproveitando de uma série de situações. Jacó lança tudo isso diante dele, dizendo: olha, você sabe da história que aconteceu, né? E se você não é repreendido aí à noite, o que você ia fazer? Ia nos tomar todos, voltar todos para lá? Talvez ia me fazer algum mal? Mas o Eterno não permitiu isso. Então Labão fica assim numa situação difícil, né? Dizendo: não, mas as filhas são minhas, tudo é meu. Então essa ideia estava de fundo nos planos dele. Se não fosse Deus, ele acharia que tudo aquilo pertence a ele. Então, mas e o trabalho todo de Jacó em todos aqueles anos, né? Então a gente vê que em negócios, né, em matéria da gente fazer negócios em família, né, é preciso ter sabedoria, escrever tudo, explicar tudo muito bem explicado, prestar contas muito bem prestadas, né? Isso é uma sabedoria para a gente, porque pode haver confusão se não for tudo muito claro, né? Então, o que nós adquirimos de sabedoria para a nossa vida prática aqui vai fazer negócios, né? Não fique apenas com as ideias que você acha que está tudo certo, né? Coloque no papel, coloque tudo às claras, veja se a outra pessoa entende exatamente o que você pensa do que você está fazendo, dos resultados, das consequências, de eventuais problemas, e resolve isso antes de fazer o negócio. Não deixa o negócio acontecer para a coisa toda se complicar, porque senão família, acaba tendo confusão, e família não tem preço, né? As relações humanas são caras, são preciosas, não tem preço. Então, para que não haja confusão, para que não haja problema, nós precisamos ter esta sabedoria. Contratos claros, palavras claras, visão do futuro, tudo que está sendo visto, que está sendo proposto, tem que ser trabalhado com bastante clareza. Vamos ver a continuidade aqui do nosso texto. O Labão continua dizendo assim: agora, pois, vem e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saaduta. Porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este monte seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Então veja, o que acontece aqui, né? Eles acabam esvaziando aí o seu interior, colocando aquilo que aconteceu nos anos todos, e o Labão vê que não tem jeito, né? Deus é com Jacó, ele percebe que não vai trazê-lo de volta. Então o que ele propõe? Ele propõe uma aliança. E aí você vai perceber a importância do sagrado na vida das pessoas, né?
ou seja, alguém que tenha o sagrado como elemento. Quando ele vai colocar pedras para que elas sejam testemunhas, ora, pedras não falam, pedras não assinam, pedras não... Então aquelas pedras, aquela rocha, representa a divindade entre eles, representa a imanência da divindade e a transcendência dela, porque ela é geradora de tudo. Então eles tomavam a pedra, ungiam a pedra e consideravam, olha, tudo está vivo, tudo é manifestação da divindade, tudo é onisciente, tudo tem uma visão transcendente, né? Então nós podemos usar aqui como testemunha entre nós. Então a importância de que hajam pessoas que tenham o sagrado. No caso Labão, tinha lá uma relação com deuses de pedra ou de madeira, ou não sei qual era o material aí que esses ídolos que Raquel roubou dele possuía, mas ele tinha uma visão parcial, né, uma visão limitada do sagrado, mas ele se reverenciava o sagrado, ele estava ali referenciando o espiritual. Então, o ser humano, via de regra, precisa de algo superior a si, que seja um elemento ordenador, que seja um elemento regulador, que seja um elemento de baliza para a ética humana, para o comportamento humano. Quando uma sociedade, né, se fundamenta em quê? Em filósofos, em pensadores, no próprio ser humano, na experiência aí dos anos, né, mas não tem um elemento transcendente, não tem algo que compõe o todo da vida, então é uma ética com muita limitação, né? É uma moral, é uma visão parcial. Por quê? Porque está ausente o elemento de transcendência. Então aqui a gente percebe essa importância. Jacó faz isso, Labão faz isso, eles fazem aliança diante do Eterno, é um elemento que está regulando as relações humanas, um elemento ao qual o homem tem uma relação independente da sua própria vida. Há uma vida infinita que está mediando. Então ele vai andar corretamente, ele vai proceder da melhor forma por causa da ética do infinito, do olhar do infinito. Ele vai sentir a colaboração do infinito para que ele haja corretamente e também o parâmetro do infinito para que ele acerte o seu comportamento. Infelizmente, a nossa sociedade, né, tem prevalecido homens que cada vez mais têm negado essa transcendência, negado o Criador, negado esta lei do infinito, negado esta vida infinita, né, que devido à formação do arbítrio humano para que o homem tivesse real liberdade, ela não é interferente no arbítrio humano, né? Ela deixa o homem livre para que ele haja segundo aquilo que ele decidir. Então, agora, o homem, estando à vontade para agir, pode dizer que Deus não existe, que não há nada disso, que não há nada transcendente, que é só um existencialismo, que nós temos que decidir a nossa ética moral baseado em nós mesmos. Aí cada povo, cada ajuntamento humano vai tomar as suas decisões. Mas aqui nós vemos fortemente determinado que há um valor transcendente dirigindo a vida, dirigindo valores humanos, constituindo elementos de formação da ética e de parâmetro da ética, do comportamento, da visão do homem com a realidade. Essa é a mais profunda percepção do animal que nós somos, que é o ser transcendente, e nós estamos submissos, nós estamos dependentes, nós estamos recebendo humildemente o Eterno que nos instrui, nos dá intuição para nos comportarmos, para vivermos a vida. E muitos, infelizmente, deixam isso de lado. Prosseguindo, no Gênesis 31, ele continua dizendo, agora vem,
Pois vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E aqui então há uma repetição, né? Comeram ali sobre aquele montão, chamou Jegar Saduta, Galeed, monte, marco do testemunho, né? Então disse Labão: este montão seja por testemunha entre mim e ti. Por isso chamou Galeed. Olha, aqui eu coloquei os nomes, né? Mispá, né? É torre de vigia. Então você vê, eles estão dando vida àquele elemento material, dizendo: olha, há uma vigilância sobre nós, né? Porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados, né? Então ele fala da aflição para as filhas e tudo, diz: olha, Jacó vai se comportar com um comportamento ético por causa do divino, do sagrado, né? E ele então conclui aqui: ó, não passarás esse montão, essa coluna para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou, e partiu Labão ao seu lugar. Então veja, aqui a importância da comemoração, né? Veja como o alimento é algo importante para cercar a cerimônia, para afirmar os laços de amizade, né? Até hoje, consulados, nas alianças de países, são usados jantares, são usados elementos de alimentação, o alimento como algo que une as pessoas no mesmo propósito, né? E aqui então a importância já do estabelecimento do Deus eterno, que se manifestou desde Adão e que foi conservado, né, por todos os antepassados de Jacó até chegar em Abraão, Isaque, e agora ele tendo a experiência do eterno, né? Que maravilha quando nós temos uma família, temos irmãos, temos sobrinhos, temos filhos, temos pessoas que vão estabelecendo esta mesma relação. Evidentemente, isso também nem sempre é possível. O ser humano tem o arbítrio, pode tomar decisão de eleger o sagrado ou de não eleger, então tudo isso também acontece, né? E agora aqui no texto, em 32, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. Chamou aquele lugar Maanaim, 2 campos, ou 2 acampamentos. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. E Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Olha, aqui a gente faz várias reflexões, né? Primeiro, ele tem uma visão celestial, uma visão aí que ele chama de Manaim, ou seja, além do acampamento dele, havia um acampamento espiritual de anjos que estavam ali operando. E isso é o quê? A religiosidade de Jacó, porque ele fazia tudo certinho, isso, aquilo? Não, isso é providência da divindade. Ah, isso pode acontecer na minha vida? Pode acontecer na sua vida. Não porque você manipule o sagrado, mas porque o sagrado cuida de você, tá? E a vontade dele vai ser realizada. Nesse caso aqui, mesmo com esse exército de anjos, quando ele sabe que Esaú vem com 400 homens ao encontro dele, ele fica temerosíssimo. Vê como Jacó, ele não tem a ação manipulativa de Deus. Ah, não, Deus falou que é comigo, ele já avisou o Labão para não me ferir, então agora eu vou com o peito aberto e vou desafiar meu irmão. É assim que Jacó age?
Então, assim, a espiritualidade não é causa nem motivo de prepotência ou arrogância, né? Então, temos que ser humildes, compreender que a vontade de Deus é soberana. Ele falou, olha, Deus é comigo, agora eu não sei, alguém vai morrer, vai ter um incidente, qual é a vontade de Deus? Então, ele fica temeroso, ele fica receoso. Isso, por um lado, pode dizer, não, mas isso foi falta de fé de Jacó, porque ele deveria ter tido mais intrepidez. Ou será que isso é sabedoria, humildade diante do Criador? Dizendo, olha, eu sei que o Senhor é comigo, mas eu não sei qual é exatamente o teu propósito. Né? E aí ele fica temerosíssimo, porque ele sabia que o irmão guardava ódio dele lá no passado, e ele não sabe exatamente como está o coração do irmão. Ele tem a ação de Deus. Vê que Deus é com ele quando ele sai da casa dele. Deus faz aliança, faz promessas para ele. Tanto que nós não compartilhamos da visão que muitos têm de que Jacó pecou, de que a mãe de Jacó pecou, enganando Isaac. Nós já falamos lá atrás que a visão não é essa. Né? Ele foi dirigido. Esaú abriu mão da primogenitura, vendeu a primogenitura, e depois ele vai para Labão, ele encontra as esposas que Deus tinha uma direção para que ele as tomasse, para constituir o povo de Israel, e lá dentro delas está a visão do Messias, na genética delas era necessário que fosse por esse caminho. Então tudo isso nós vamos compreendendo a ação do divino. Mas Jacó é um homem que tem humildade, então ele tem temor, né? Ele sabe, olha, a soberania é de Deus, não é minha, não sou eu que vou determinar nada, é Deus que determina e eu fico em harmonia com ele. Então perceba isso, a sabedoria. Ele divide os bandos, ele fala, olha, se ferir um bando, o outro escapa. Ele está, mesmo com o Manaim, o exército de Deus, mesmo com a palavra de Deus, ele não assume uma posição arrogante e prepotente. Né? E qual que é a continuidade? Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Ele lembra das palavras do Criador, mas mesmo assim ele permanece humilde, menor sou eu que todas as tuas beneficências. Ele confia na beneficência divina, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e te farei a tua descendência bem, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali a noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, ovelhas, carneiros, 30 camelas, crias, vacas, novilhos, jumentas, e Deus nas mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, disse aos seus servos, passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Olha, você percebe aí, então, queria muito que eu, você, tivéssemos essa atitude, né? Não de nós manipularmos a divindade, não de nós nos sentirmos prepotentes ou arrogantes, mas de nós termos humildade, dizendo, Senhor, olha, tem a tua palavra, tem a tua promessa, eu tenho te obedecido, então, Senhor, faça a tua vontade. Ele ora a Deus, dizendo e derramando o seu coração, e confiando, dizendo, eu sei que o Senhor cuida de mim, agora tenha misericórdia, né? Porque eu tenho a mãe, tenho os meninos, eu não sei o meu irmão Isaú, eu não sei a tua vontade exatamente. Então, essa atitude é totalmente diferente daquele que faz o ritual e acha que Deus está obrigado a fazer aquilo que ele acha que Deus tem que fazer. Esqueça disso, porque isso não funciona, você vai se decepcionar. Aqui nós temos a atitude precisa, correta diante do Criador. Ele sabe, a vontade dele é soberana. Foi o que Jesus disse, né? Seja feita a tua vontade. E ordenou o primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar, dizendo, quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem atrás de nós, e ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú,
quando o achares, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque, e tornou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Então, nós vemos aqui a atitude sábia de Jacó. Ele define estratégias, ele envia presentes, ele confia no Criador, mas ele não deixa de agir. Ele age através da direção que Deus dá a ele. Então ele monta estratégias, ele procura aplacar talvez o coração do irmão que ele não sabe como está, mas ele já age sabiamente, com temor, apesar de toda a promessa divina, ele mantém a humildade, mantém a dependência, mantém o seu olhar para o eterno e toma as providências, as previdências humanas, né, confiando na providência divina. Então isso é sabedoria, isso é entendimento, né? Eu estimo que você possa, e eu e todos nós, adquirimos essa sabedoria, saímos da religiosidade, né, e entrarmos em uma atitude de conhecimento do Eterno, de recebermos as alianças, as promessas do Eterno e de confiarmos na direção que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos ficar por aqui. Hoje somos um movimento Consciência Hebraica e queremos colocar para você a qualidade da essência de Israel, do povo hebreu. Nós estamos no YouTube, no Consciência Hebraica. Deixe o seu like, faça algum comentário, isso ajuda a divulgar o canal. Mande o nosso vídeo para alguém. É importante você divulgar para alguém que você conheça. Nós também estamos no Telegram. Você tem o Telegram instalado no teu celular? Entra lá no nosso grupo, é uma maneira de estar em contato mais próximo conosco e acessar tudo que nós publicamos. Também estamos melhorando Instagram e Facebook. Precisamos de apoio nisso aí, vamos melhorar as redes. Que a vida infinita seja com você, que a sabedoria do Eterno te guie durante a tua jornada no planeta Terra, que haja um olhar de transcendência, de esperança, de vida e de amor no Eterno, em Yahvé Elohim Adonai, em Yeshua HaMashiach, no seu Ruach Kadosh, o seu Espírito, que é tudo para a nossa vida. Shalom Adonai, Salem Aleikum, até o nosso próximo encontro.